sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática a fenomenologia entre o metódico e o atitudinal. E as contribuições do texto hoje são do professor Roberto Mertens, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Discorrendo sobre o pensamento e as teorias identificadas no discurso do jovem Heidegger, fora apresentado por meio da distinta dissertação de Franz Brentano sobre Aristóteles, aquela questão que seria o escopo mais primordial de seu pensamento. O mesmo interesse por Brentano também teria levado nosso filósofo à fenomenologia de Edmund Husserl, esta que lhe abriria os olhos ao mostrar que a genuína filosofia é feita menos de problemas, o que se restringiria a discussões teóricas, do que de questões estas que surgem da interpretação das coisas que a nós se apresentam, amparando assim a formulação da pergunta pelo ser nos termos originais da ontologia fundamental. Mas que papel fenomenologia teria tido na empreitada filosófica de Heidegger? Como a filosofia rigorosa de Husserl teria colaborado com as investigações ontológicas de Heidegger? Aqui nós tratamos basicamente de um pensamento que vai efetivamente percorrer pela filosofia, nos caminhos da filosofia, entendendo que o questionamento vai, em outras palavras, também atribuir perspectivas diferentes. Não somente ele, mas o processo da reflexão, o processo da racionalidade dentro de conceitos específicos que são apresentados. Heidegger vai, em outras palavras, trazer essa perspectiva que é efetivamente como, você vai analisar aspectos relacionados aos questionamentos que vão estar vistos a partir da filosofia. Então não é somente o questionamento, mas sim também o processo reflexivo que vai se trazer em cada uma destas temáticas aqui. Vamos então ao nosso próximo slide. E por fim, em que medida Heidegger se mantém fiel à fenomenologia husserliana ao tratar da questão do ser? Ora, para responder essas perguntas, será necessário um breve olhar sobre a fenomenologia, buscando sua caracterização, além da indicação dos pontos de confluência e divergência entre Heidegger e Husserl. Pontos que até aqui estiveram apenas ensejados, tal como formulada nas investigações lógicas de Husserl. A fenomenologia é, de início, um procedimento descritivo, assim, concentra-se na intencionalidade. Husserl explorará mais radicalmente as potencialidades desta estrutura de base, evidenciando que a correspondência que ela estabelece, muito mais do que apenas vincular, indissociavelmente uma figura consciente a fenômenos ela correlatos, seria constituinte de um espaço de manifestação destes fenômenos. Aqui nós temos então um ponto importantíssimo, o processo, que vai, em outras palavras, relacionar-se com essa chamada intencionalidade, E aí, em outras palavras, trazendo Husserl também para essa característica, que é efetivamente um dos aspectos a serem analisados. Quando se pensa na questão do ser, efetivamente nós temos diversas possibilidades para se discutir essa característica tão comum dentro da filosofia, tão comum diante de toda a relação de gerações de filósofos
que efetivamente discutem essa perspectiva do ser a partir de óticas diferentes, a partir de metodologias diferentes, a partir de perspectivas diferentes. E cada um deles vai trazer então a sua referência da discussão do ser, da ampliação, da análise e do aprofundamento sobre esse tema tão simples, porém tão complexo. Vamos então ao nosso próximo slide. Para Husserl, no campo de fenômenos intencionalmente aberto, as coisas se deixariam ver sem qualquer interferência, o que tornaria possível expressar o que há de essencial nelas, permitindo descrevê-las tal como são no que aparecem, ou seja, no fenômeno. A fenomenologia é, assim, um modo de investigar as coisas, contando exclusivamente com o modo com que ela é à medida que se mostra, de ver e fazer ver a partir dele, mesmo o que se mostra tal como ele por si mesmo se mostra. Ao constituir-se como uma pesquisa do modo de manifestação dos fenômenos, a fenomenologia vai às coisas visando imediatamente suas objetividades. Estas que, por sua vez, apenas são acessíveis como fenômenos, por meio de uma espécie de instituição direta. Acontece, porém, que, normalmente, a consciência tende a ter a intencionalidade encoberta, o que provoca a obstrução dos fenômenos por juízos, preconceitos, hipóteses ou outros elementos aderidos a posteriori, resultando em interpretações ambíguas e simplórias do fenômeno e na desconsideração de seus campos fenomenais. Aqui nós atribuímos, então, a discussão sobre esse aspecto importante, que é a referência da fenomenologia, trazida, em outras palavras, como um modo de investigação, como uma perspectiva também de analisar e interpretar diversas questões relacionadas, então, à sociedade. A fenomenologia vai trazer, a partir da sua investigação, processos que vão exclusivamente analisar essa concepção, esse processo de se pensar, esse processo de agir, esse processo de atitudes dentro da sociedade, que vai, em outras palavras, decorrer principalmente dessa questão exclusiva, que seria, em outras palavras, essas manifestações que ocorrem dentro da sociedade. Então a fenomenologia nos traz essa possibilidade. É um caminho também dentro de uma relação metodológica. Vamos então ao nosso próximo slide? A fenomenologia, portanto, confronta a atitude natural de interpretar os fenômenos como coisas efetivamente dadas. Essa conduta antinatural da fenomenologia consiste em uma crítica fundamental à concepção de objeto em vigor na filosofia tradicional, o que demarca a diferença de posição da fenomenologia frente à teoria do conhecimento, ainda caudatária de uma doutrina dos juízos e das representações. Assim, quando a fenomenologia vai ao fenômeno, ela já o faz com o intuito de liberá-lo de uma mariade de interferências que obstruem seu modo mais fundamental de ser. As referidas obstruções, no âmbito da teoria do conhecimento, redundam em categorizações próprias de uma lógica de conteúdos resultante de uma evidência não fenomenológica, ingênua, do fenômeno. O conjunto de apresentações que preparam a questão do ser em ser e tempo, Heidegger reserva para uma conceituação preliminar da fenomenologia. Percebam vocês que Heidegger começa efetivamente a aprofundar as discussões sobre a fenomenologia, entendendo que aspectos que obstruem
A interpretação são aspectos relevantes para serem analisados, porque de certa forma estão ante ao processo metodológico, que vão efetivamente analisar, discutir, trazer resultados referentes às discussões atribuídas a determinada temática. Vamos então ao nosso próximo slide? Heidegger, no entanto, já na década de 1920, parece se distanciar da fenomenologia metódica ao insinuar que, por uma ontologia fundamental mais eficiente do que a aplicação rigorosa do método, seria uma atitude de permanente atenção aos indícios que os fenômenos nos fornecem ao se manifestarem, por meio da atitude fenomenológica, acompanhando aquilo que chamará de indicação formal. Passa a ser possível a descrição fenomenológica a partir das referências dos fenômenos, pois tais anúncios se referem ao que há de originário no fenômeno, além de nos preservar do risco de desavisada adesão ao processo de conformação do fenômeno em objeto, como se tem na filosofia tradicional, decisiva para o pensamento do jovem Heidegger. A atitude fenomenológica, em vista das indicações, traduz um modo de filosofar em sua realização atitudinal originária. Aqui a gente pode então perceber uma perspectiva diferenciada trazida pelo jovem Heidegger, que vai, em outras palavras, entender que a fenomenologia ela tem um processo extremamente importante que pode ser utilizado de formas diferenciadas dentro da sociedade, que vai trazer perspectivas diferenciadas dentro da sociedade a partir de uma metodologia específica, entendendo também que tem vários aspectos que vão contra essa perspectiva de uma interpretação dentro das relações produzidas na sociedade, com diversas questões, com diversas perspectivas que vão efetivamente refletir um processo e questões referentes à sociedade que vão trazer questionamentos e formas diferenciadas deste olhar para a sociedade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esses teóricos. E nos encontramos na nossa próxima aula.